E aí, pessoal, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula de português? Vamos lá. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre os homônimos, tá? Mas antes de entrarmos no assunto dos homônimos, é necessário que façamos uma atividade que é a de leitura e interpretação de um texto, de acordo com o que está sugerido no livro de vocês, tá ok? Então nós iremos analisar esse texto, responder algumas questões e logo em seguida nós iremos então para o nosso conceito sobre homônimos, que acredito que vocês vão gostar bastante. Bom, nós iremos analisar o texto poema Além da Imaginação, de Ulisses Tavares. Tem gente passando fome, e não é a fome que você imagina, entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio, e não é o frio que você imagina, entre o chuveiro e a toalha. Tem gente muito doente, e não é a doença que você imagina, entre a receita e a aspirina. Tem gente sem esperança, mas não é o desalento que você imagina, entre o pesadelo e o despertar. Tem gente pelos cantos, e não são os cantos que você imagina, entre o passeio e a casa. Tem gente sem dinheiro, e não é a falta que você imagina, entre o presente e a mesada. Tem gente pedindo ajuda, e não é aquela que você imagina, entre a esmola e a novela. Tem gente que existe e parece que não. Bom, depois de analisar o poema, nós iremos agora responder essas atividades que estão na página 40 e também na página 41 do livro de vocês, no módulo 2. A primeira pergunta é: quantos versos e quantas estrofes estão nesse poema? Tem esse poema. Então, se você analisar e contar direitinho, você vai perceber que tem 8 estrofes e apenas 22 versos. Não sei se você lembra, mas estrofe é um conjunto de versos, tá? Então, cada linha daquele poema é um verso. O conjunto deles que corresponde a uma estrofe. Por isso, nós podemos dizer que este poema foi dividido em 8 estrofes e cada uma, certo? As 7 primeiras contendo 3 versos e a última contendo apenas uma única informação, um único verso. Então, verso é a linha de um poema e estrofe é o conjunto de versos. A estrofe ela pode ter um verso, 2, 3, 4, 5 ou mais, de acordo com a estrutura pela qual foi planejada, certo, pelo poeta. Na segunda questão, o eu lírico, dentro das situações que ele traz, vividas nesse poema, traz coisas relacionadas à ideia de fazer uma comparação entre aquilo que ele pensa com aquilo que é a realidade. E qual é o efeito que essa comparação causa nas pessoas que ouvem, que veem aquele relato? Então, elas representam situações semelhantes ou elas representam, enfatizando a desigualdade social? Então, percebemos que a ideia do eu lírico, certo? Da voz que fala conosco no texto, é justamente falar, enfatizando sobre a desigualdade social. Então, por isso que ele coloca a expressão tem gente que passa fome, mas não é a fome que você pensa. Então, assim, dentro dessa questão, ele está retratando, certo, dois contextos de uma mesma sociedade. Uma sociedade em que as pessoas são assistidas e outra sociedade, na mesma sociedade em que as pessoas elas não são percebidas. Então, é triste, mas é uma realidade na qual nós não podemos fugir, porque ela está presente dentro desse contexto. Na terceira questão, no poema também são enfatizados quem são as vítimas desses problemas mencionados e que termo é usado para então fazer referência a essas vítimas. Então, assim, no poema não é enfatizado, certo, quem são as vítimas, tá? Não diz estritamente quem são, tá? Se é para um lado, se é para o outro, se é aquele que é mais pobre, que é aquele mais fraco, se são os homens, se são as mulheres, se são idosos, as crianças, os adolescentes, jovens, não. Mas é utilizado o termo gente. Então, a partir desse termo gente, que é um termo um pouco mais geral, nós entendemos que o texto, de acordo com o eu lírico, realiza-se em cima dessa percepção, dessa reflexão. Tem gente que sofre, tem gente que passa dificuldade. Então, gente é de uma forma geral, ok?
Bom, quarta questão. De acordo com a leitura do texto, o eu lírico dialoga com pessoas que não têm nada a ver com esses problemas ou com leitores que se apresentam também nessa mesma condição e que têm alguma coisa a ver com esses problemas. Você acha que o autor estava preocupado em dialogar com quem não tem nada a ver, então é que ele estava falando, mas que não estava alcançando ninguém, ou ele estava falando alguma coisa para alcançar essas pessoas? Então, de acordo com o texto, percebemos que ele estava dialogando sim com pessoas que passam por este problema, tá? E levar aquelas que não passam por esse problema também a refletir sobre este problema, ou seja, que é uma coisa que interessa a todos, tanto aqueles que estão no problema, na situação, quanto aqueles que também não estão no problema e na situação. Na quinta questão, com que objetivo o eu lírico dialoga com o seu público? Qual a função do eu lírico em dialogar com aquele que está lendo, com aquele que está refletindo junto com ele? Então, qual a intenção? O objetivo é justamente de levar uma reflexão do público. Será que quando nós passamos pelas pessoas ou por outras pessoas que são menos favorecidas do que nós olhamos para elas da mesma forma como queremos ser olhados ou achamos que somos vistos? Será que um morador de rua, um menor abandonado, alguém numa extrema pobreza, ele pensa ou passa pela mesma situação que nós? Então, é levar realmente a uma reflexão. É entender que nós podemos sim tomar uma atitude, fazer alguma coisa em prol do próximo. O poeta também cita algum lugar onde os problemas acontecem, tem um lugar específico para isso. E por quê? Então, ó, não percebemos, certo? O eu lírico se dirigindo a um lugar específico, tá? E por que ele não faz isso? Porque justamente esses lugares podem estar em qualquer lugar. Essa situação pode alcançar qualquer pessoa. Então, nós temos pessoas que muitas vezes moram na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, que se encontram em situação de extrema pobreza e miséria, tá? E pouco é o que fazemos por eles. Já em compensação, nós não podemos dizer que a pobreza, a miséria, a desigualdade social é uma coisa única e exclusiva da nossa cidade, do nosso bairro ou quem sabe até mesmo do nosso país. Por quê? Porque em todo lugar existe pobreza, em todo lugar existe tudo, tá? Estamos vivendo agora um momento de pandemia que começou na Ásia e se espalhou pelo mundo. Então, toda parte do mundo foi contraída essa enfermidade. Então, se fosse algo isolado, então se trataria lá. Mas como é um termo recorrente e todos acabam ficando envolvidos de uma forma ou de outra, então não tem um lugar específico, não tem um local próprio para que realmente possamos dizer, certo, que veio com a intenção de alcançar ou atingir aquele lugar. E de acordo com o gráfico que vocês estão aí em mãos, certo? Qual é a região brasileira que apresenta maior índice de pobreza? Então, qual é a região que mais sofre com a pobreza? Então, de acordo com o gráfico, é a região Nordeste, que apresenta 59%, certo? De pobreza dentro do contexto de estudo analisado, certo? No Brasil. Então, quer dizer que os nordestinos, tá? Por mais que no Nordeste tenham praias belíssimas, tenham encantos mil também a serem explorados, mas existem aqueles também, certo? Principalmente no interior, do sertão, no agreste, certo? Numa zona mais árida, mais seca, que eles padecem também por falta da chuva e por falta de recursos. Por isso, eleva ainda mais o nível de pobreza desse povo. Então, por isso a região Nordeste é a região mais castigada, é a região que mais sofre e necessita também de mais ajuda da nossa parte. Qual é a região que apresenta a menor porcentagem de pobreza? Qual é a região onde a quantidade de pobres é menor? Então, percebemos que é no centro-oeste. Olha aí, se você não quiser ser pobre, vá para o centro-oeste, tá? Então, lá apenas 3% da população estão em pobreza. E aí, por quê? Porque acredito que ali existe um recurso em que todos possam usufruir desses recursos. A maioria das pessoas, de acordo com o contexto, devem estar empregadas, as crianças devem estar sendo assistidas em algum programa social, ao ponto de que mesmo que elas sejam pobres, mas elas não estejam em pobreza, tá certo? Em extrema pobreza. Então, por isso que é uma das regiões
mais, se formos consideradas aí, ricas, certo? Em termos para combater a pobreza. Porque aí todos vivem em uma condição boa, tá? Não são tão miseráveis assim. E agora refletindo um pouco sobre a nossa região, tá? Com relação à nossa região, qual é a porcentagem na região que nós estamos, certo? Que representa seguindo o gráfico. Como então fazemos parte da região Nordeste, percebemos que o Nordeste representa 59%. Então estamos entre essa área que também é considerada pobreza. E devido à pandemia, a pobreza em alguns locais, principalmente no Nordeste, ela agravou-se, porque muitas famílias ficaram sem os recursos, porque pais e famílias perderam seus empregos. E com isso, o recurso que já era pouco ficou cada vez mais escasso. E agora vamos falar um pouquinho sobre os homônimos. E o que são homônimos? Homônimos e parônimos são termos que fazem parte também do estudo da nossa língua, que é chamado de semântica, que é o significado das palavras. Os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes até a mesma escrita, mas o significado diferente. Já o parônimo, ele possui uma palavra parecida, não é a mesma pronúncia, também com significado diferente. Então, muitas vezes nós encontramos no nosso dia a dia palavras que nós ouvimos, certo? Em outros contextos, mas que têm sentidos diferentes. Como, por exemplo, você tem a palavra cedo, tá? Cedo pode ser cedo relacionado a um advérbio que indique tempo. Hoje eu acordei mais cedo, tá? Mais cedo também pode ser relacionado ao verbo ceder. Não, eu cedo o meu lugar para essa pessoa. Então, observamos que durante o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, existem palavras que nós falamos que elas têm o mesmo som, a mesma escrita, mas o significado é diferente. Podíamos pegar assim também palavras como, por exemplo, a palavra manga, tá? Que é um homônimo. Porque a palavra manga, ela tem um som igual. Ela pode ser uma fruta e pode ser parte de uma camisa. Então, eu tenho a manga da camisa como parte e tenho manga fruta. Então, aí é uma palavra homônima. Qual é a palavra homônima que você conhece? Tá? E que palavra homônima você poderia sugerir dentro desse estudo? Como, por exemplo, que palavra você acha que conhece, domina, que tem o mesmo som, tem a mesma escrita, mas tem um significado diferente? É sobre isso, sobre essas palavras, que nós iremos começar a tratar neste assunto. Espero que você esteja atento e nos acompanhe nas nossas explicações. Bom, e no estudo dos homônimos, nas palavras que têm o mesmo som e às vezes até a mesma escrita, nós temos aí as palavras que são chamadas de homônimos homógrafos, tá? Que são isso aí? São palavras que são escritas da mesma forma. Contudo, a pronúncia é diferente. E como é que isso acontece? Vamos para o exemplo. A palavra colher, nesse caso daí, é um verbo. Já a palavra colher é um substantivo. Colher é um verbo, é uma ação que é realizada, tá? Então, colher é você exercer o ato, tá? De não só de ceifar, mas agora de semear, de recolher ou de colher aquilo que você plantou. Enquanto colher é um substantivo, é um utensílio utilizado, certo? Para que possamos levá-lo levar a alimentação à boca. Então, colher é um verbo, colher é um substantivo. Então, é a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Outra palavra é jogo e jogo. Jogo é um substantivo, no qual eu e você muitas vezes gostamos. Existem os jogos, certo? Que são de tabuleiro, existem os jogos eletrônicos que têm sido uma febre entre os mais novos, e existe também aquele jogo que é o mais tradicional, o jogo de dama, jogo de dominó, tá? De cartas e aí por diante. Já quando vamos para a palavra jogo, tá? É o verbo de jogar, certo? Jogar, lançar. Então, dentro desse contexto, jogo e jogo têm a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Por isso que são chamados de palavras homógrafas. Já no caso da palavra denúncia, tá? Observa que você tem a palavra denúncia, que é um substantivo, e denuncia, que é um verbo, tá? Denúncia,
denuncia, denúncia, denuncia. Então, denúncia é um relato, ou seja, denunciar, nesse sentido aí, é um relato. Você vai fazer uma denúncia, você vai relatar. Denunciar já é exercer uma ação, tá? Um é o verbo que exerce a ação e o outro é o que foi feito. Verbo, denúncia, substantivo é o que foi feito, tá? O relato. Então, quando falamos em homônimos homógrafos, lembramos de palavras que têm a mesma escrita, contudo, a pronúncia diferente. Já quando chegamos nas homônimas homófonas, nós temos palavras que elas são iguais no som, na pronúncia, mas a escrita é diferente. A homógrafa é a mesma escrita, pronúncia diferente. A homófona é a mesma pronúncia e escrita diferente. Então, entre elas nós temos consertar e consertar. Observe que consertar com C significa harmonizar, tá? Consertar com C é o consertar do concerto, de música, que muitas vezes algumas pessoas que são mais eruditas, que gostam de uma música clássica, vão para concertos. Então, esse concerto aí de harmonia é concerto com C, concerto de música. Já o concerto com S é de reparar, é de refazer, é de tentar fazer novamente. Então, se por um acaso você tiver algum aparelho que quebrou, você vai levar para o concerto. Ele vai ser reparado. Você não vai levar para ele ser harmonizado. Então, concerto com S indica, certo? Reparar, concerto com C, harmonizar. Censo, censo com C, significa recenseamento. Ou seja, um recenseamento é uma análise na qual você vai responder um questionário e aí dentro desse questionário vai ter uma noção clara de como é que está, por exemplo, as condições das pessoas que convivem no bairro ou na cidade. Quantas pessoas, de acordo com a idade, são homens, são mulheres, quantos trabalham. Então isso aí é um recenseamento, isso é um censo. É aquilo que o IBGE faz. Já quando trabalhamos com censo com S, é igual a juízo, senso, sensatez. É quando você toma ações e você responde pelas ações, certo? De acordo com o seu juízo. Quando as pessoas não têm juízo, elas são insensatas, elas não têm senso, ok? Então, senso com C é recenseamento, é uma pesquisa, uma análise, enquanto senso, tá? Com S é juízo, tá? É entendimento, é saber o que está fazendo. Ascender e ascender. Ascender com C significa atear, ou seja, acende o fogo, então você vai atear fogo, você vai colocar chama, vai colocar fogo. Então a gente não fala, né? Aqui nós temos o costume assim, né? Liga aí o fogão para mim. A gente não diz assim, ateia aí o fogão para mim. Não, mas acender é isso, é atear, tá? Já ascender, com S e C, ascender é subir. Exemplo, você está trabalhando numa empresa e você quer um cargo melhor. Então, você estuda, você se prepara, então você ascende de cargo. Você ascendeu, você subiu de cargo. Então, ascender com C é atear, certo? Tocar fogo. E ascender com SC é subir, crescer. E existem também as homônimas perfeitas. Elas são perfeitas porque elas são, tanto na escrita quanto na pronúncia, iguais. Então, nós temos aqui caminho, que pode ser um substantivo, e caminho, que pode ser um verbo. Tá? Caminho, como verbo, eu caminho sozinho. Aí dá a ideia de ação praticada, caminhar. E caminho, substantivo, não é este caminho. Tá? Então, o caminho aí dando a ideia de um nome que foi dado a uma estrada. Tá? Cedo e cedo, como já falamos, cedo verbo ceder, e cedo de advérbio relacionado a tempo, tá? Eu sei do meu lugar, eu sei da minha vez, hoje acordei cedo, eu fiz isso mais cedo. Então, observe que o som e a pronúncia é a mesma. Igual a livre, tá? Pode ser adjetivo, tá? Ele é um homem livre, e pode ser livre no sentido de livrar, né? Então, que Deus te livre.
ou seja, que Deus te dê liberdade, no sentido de liberdade, tá? Então, observamos aí que as palavras homônimas são palavras que elas possuem a mesma pronúncia e a escrita igual, com o seu significado diferente, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado até aqui da nossa aula. Realizem as atividades da página 40 a 43, certo? Confiram. Mandem também ou por e-mail ou pelo grupo e estejam preparados o que vai vir pela frente. Uma outra coisa também que eu quero lembrar a vocês e que a aula de terça-feira ela será, tá, ministrada ao ponto de que vocês precisam entrar no link, que ela não será uma aula postada, ela será uma aula online. Então o link estará na descrição de acordo com o grupo. Então você vai pedir, certo, o acesso a partir deste contato aí, 81-986-32-7715, tá? Que eu vou disponibilizar o link, você clica, entra e vai participar da nossa aula. Então estejam atentos e até a próxima aula.